O que você tem a obrigação de aguentar em uma relação? Olá, eu sou Yara Restini. Eu tô aqui para ajudar você a sair da relação que não te faz feliz. Eu passei por dezenas de separações, entre elas 7 divórcios, e eu quero mostrar como se separar do jeito certo e abraçar toda a felicidade reservada para você no universo. E nesse vídeo eu vou falar sobre essa sua dúvida sobre até onde você tem que ficar aguentando antes de decidir se separar. O que é errado você não aguentar? Quais motivos, quais limites seriam aceitos pelas pessoas da sua família ou da sua convivência antes de decidir por uma separação? Deixa eu contar para você sobre a minha segunda separação. Eu ainda era dentista e eu tinha me separado do primeiro casamento e fiquei conhecendo ele. Eu percebi que ele bebia um pouco demais, né? Meu pai até estranhou, porque meu pai nos sábados, à tardezinha, ele já comprava as bebidas para encontro de família no domingo, que era sempre na minha casa, né? E ele já comprava as bebidas, deixava tudo certinho para o almoço do domingo. Só que quando chegava no domingo cedinho, se a gente ficasse lá em casa, ele tinha que sair de novo para comprar bebida, porque ele tinha enxugado, né, as cervejas da geladeira. Então meu pai estranhava, falava: gente, mas como esse rapaz bebe bastante, né? Passou até a comprar mais bebida para não acontecer isso e parecia que não tinha limite, né? Enfim, mas era uma boa pessoa. Aí o que aconteceu? Eu engravidei e aí, como na época o divórcio precisava esperar 2 anos para acontecer, a gente foi morar junto. Eu até eu tenho até saudade, muita saudade do meu tio. Meu tio era uma pessoa maravilhosa, boníssima, muito religioso. Ele fez até uma oração linda, já que não ia poder ter casamento. Então, o ritual ali do nosso casamento foi com um texto lindo do tio Léo, que eu amo muito, esse meu tio. Mas enfim, e eu casei ali, grávida, né? E quando eu namorava ele estava aparentemente bem profissionalmente, né? Ele tinha montado com o irmão ali uma loja de peças de automóvel e parecia que eles iam bem, mas só parecia, né? Logo eles quebraram. E aí é que eu fui conhecendo melhor, né, na história da família ali, que ele não conseguia se equilibrar em nada do que ele começava a fazer profissionalmente. E a verdade é que eu passei a bancar a casa, né? Nessa época eu já era dentista, já tinha me formado, mas no comecinho ali da profissão, mas já com uma responsabilidade muito grande, né? Eu lembro que meu pai tinha montado meu consultório para mim, consultório legal, tal. Só que eu, além de não estar feliz como dentista, eu não conseguia cobrar direito pelo meu trabalho, né? Eu queria acudir todo mundo, eu queria atender criança da pai que não podia pagar, eu queria atender o pedreiro que estava trabalhando do lado e que eu escutei que ele estava com muita dor, então eu chamava, atendia, não cobrava. Então eu comecei numa dinâmica assim, em que eu tinha mais coisa para pagar nas dentais, né, de material mesmo, do que para receber. Tinha pouquíssimos pacientes que me pagavam, vamos dizer assim, né? E aí eu tinha que bancar a casa. E ainda sem ter decolado minha profissão como dentista, nessa base aí que eu tô contando para vocês, eu tinha que me virar, porque eu já tinha o meu primeiro filho, né, nasceu, e ele quebrou e aquela coisa toda. Então eu comecei, o que eu fiz? Eu peguei e comecei a ir para
Ai, como chama aquela cidade que vende roupa de frio, gente? Ah, aí eu peguei, comecei a ir para a Serra Negra comprar coisa de malharia, de tricô, para vender, né? Eu virei uma espécie de sacoleira, assim. E também eu costurava conjuntos de luva para pegar panela quente, pegar forma quente, paninho de cozinha. Então eu fazia os conjuntos todos bonitinhos para vender. Comecei a tentar me virar como podia, né? Eu já tinha uma responsabilidade que essas coisinhas também não conseguiram suprir. Aí juntou que eu não estava gostando do meu trabalho como dentista, com a necessidade de ter que ir atrás de alguma coisa, né, que me permitisse bancar tudo aquilo. Então eu resolvi desistir do consultório e trabalhar no salão de cabeleireiro da minha mãe, que é um salão grande. Aí eu decidi ir trabalhar no salão de beleza da minha mãe, um salão bem grande, onde eu então poderia ter a chance de ganhar o suficiente para sustentar, né, a família, sustentar a casa, sustentar o meu filho. Naquela época não tinha essa história de convênio médico, então cada vez que precisava de médico era um dinheiro que não tinha e fazia cheque pré-datado. Olha, nossa. Aí lá no salão eu passei a ganhar bem mais, né? Eu já sabia um pouco das coisas para fazer lá, aí comecei a fazer cursos e rapidamente, por eu ser filha dela, né, que ela sempre foi uma profissional muito bem quista, muito procurada, então eu peguei e passei a ganhar bem mais. E ele bebendo cada vez mais. Aí eu lembro que nessa época minha mãe pegou e bancou para ele uma loja de ferramentas. Ela montou para ele a loja de ferramentas inteira, ela fez tudo, comprou tudo, todos os itens que ele ia vender e tudo mais, né? Mas ele não tinha condições de tocar a loja. Era muita ressaca, né? Porque ele bebia realmente muito, era um alcoólico de verdade, né? E ele não tinha condições. E a loja quebrou também. E ele perdeu tudo. E a minha mãe, que tinha investido com tanta confiança, assim, né? Que ele fosse... Ela nem queria nada de volta, ela só queria que ele se arribasse, né? Para ele poder cumprir o papel dele ali de marido, de pai, colaborando, né? Na sustentação ali, no sustento da casa, aquela coisa toda. Aí o que aconteceu? Eu engravidei do meu segundo filho. E ouvi muita, pode falar real, ouvi muita merda por causa da minha cunhada que não conseguia engravidar. Então onde já se viu eu engravidar sem ela ter engravidado, que ela tinha perdido o bebê 2 vezes. Tá, mas a família queria me matar porque eu tinha ficado grávida. E pior, eu ouvi dele também, porque onde já se viu eu engravidar de novo, né? Naquela situação dele em que ele tinha quebrado de novo e tal. Assim, eu tinha um problema muito sério com anticoncepcional, né? Então eu tinha que ir na tabela, na camisinha, aquela coisa toda. Então ele me acusava como se eu tivesse engravidado de propósito, como se eu tivesse culpa, como se eu tivesse feito sozinha aquela concepção, né? E eu tinha até que esconder o tanto que eu estava feliz, porque cada vez que eu fiquei grávida, eu tenho 4 filhos, cada vez que eu fiquei grávida, eu me senti tão especialmente feliz, sabe, por estar ali criando uma nova vida, né? Uma pessoa, meu Deus. Eu já amava, a partir do momento que dava positivo o meu teste, eu já passava a amar aquele ser dentro de mim, né? Então eu tinha até que esconder o tanto que eu estava feliz com a minha gravidez, né? Nossa! E aí eu vivia domingos de pesadelo, né? A gente se reunia de domingo
com a família, e era aquela bebedeira e tal. E ele bebia o dia inteirinho, sem parar, ele não comia, ele só bebia. E aí passava mal de verdade, falava coisas horríveis para mim muitas vezes. Ele nunca me agrediu fisicamente, ele sempre foi uma pessoa pacífica, mas algumas vezes em que o álcool pegava muito pesado no organismo dele, ele falava coisas muito terríveis para mim. E acontecia também dele esquecer de buscar meu filho na escola, porque eu ficava trabalhando até tarde, meu horário no salão era um horário mais sacrificado, né, vamos dizer assim. Então ele se eu combinasse, por exemplo, olha, hoje eu vou atrasar, você precisa ir buscar o Fê na escola, então ele, tá, beleza, vou buscar. Só que ele fazia, ele ia buscar, ao invés de trazer para casa, ele passava no bar para beber com os amigos junto com a criança, certo? Então, ele ia buscar, ele demorava para chegar com o meu filho em casa, eu achava que ele tinha passado em algum lugar. Naquela época não tinha celular, sabe? Então você não tinha como saber cadê a pessoa. E aí, eu achando que ele estava junto, de repente a escola me liga, 8 horas da noite. Era para ele ter buscado às 6h30, que ninguém tinha ido buscar ainda. E eu, sem saber que o meu filho tinha ficado lá esperando, na companhia dessa professora, que até tenho uma gratidão por ela, porque ela tentou tornar a situação leve, né, para o meu filho durante 1h30. Então, era terrível. E o incrível é que quanto mais eu conseguia bancar financeiramente a nossa família, mais ele se revoltava, mais frustrado ele se sentia, mais ele bebia, porque para ele doía, né, não sustentar a casa e ser um fracassado, se sentir um fracassado, digamos assim. Então ele se revoltava e mais bebia, ao invés dele conseguir se tratar, se controlar, enfim. E eu achava que eu tinha que aguentar. Por quê? Porque, putz, eu já tinha separado uma vez, essa seria a minha segunda separação, né? Então, assim, eu falava, nossa, mas de novo eu vou fracassar, né? Já não bastou uma vez fracassar. E outra, eu agora tinha filhos. Eu tinha 2 filhos, né? Um de 3 aninhos e meio e o outro de meses. Então, eu não queria tirar dos meus filhos a presença do pai, sabe? Colocar esse pai longe dos filhos, isso pra mim me matava. Nossa, eu ficava arrasada. Então, eu achava que eu tinha que aguentar. E eu fui aguentando. Só que eu esquecia que não era só eu que ia aguentando. Os meus filhos também iam aguentando. Por quê? Porque eles viviam essa realidade do alcoolismo dentro de casa, né? Aí um dia, o Fê, de 3 anos e meio, ele imitou o pai. Ele falou, mamãe, vou fazer igual o papai. E imitou o pai, caindo de bêbado. Imitou exatamente igual. Foi aí que eu falei, chega, basta. Foi aí que eu pedi a separação. Aí a gente já tinha até oficializado, né? E foi aí que eu decidi sair fora da relação. Nessa minha história a gente vê que o meu ponto de dar o basta foi nessa cena do meu filho imitar o pai. Foi depois de ter aguentado essas coisas todas que eu contei. Que, claro, tem muitos detalhes que se eu for contar aqui, né? Esse vídeo vai ter 3h30. Então, para você, talvez o ponto do basta fosse antes, se você estivesse no meu lugar. Ou pode ser que você tivesse aguentado mais coisas antes de chegar no seu ponto de dar o basta, né? Porque isso não é uma regra. Isso tem que aguentar, aquilo não tem que aguentar, isso eu não consigo, aquilo eu consigo. Não é uma convenção, né? Não tem um certo e um errado.
mas sim o que tem aí são os limites de cada pessoa. As pessoas podem ter os limites que elas quiserem. Então, por exemplo, tem gente que se relaciona sem se importar se o outro tiver envolvimento sexual com outras pessoas, né? E se para ela tá tudo bem, tá tudo bem. O limite é dela. Outras pessoas se relacionam não se incomodando com ausências do outro por 3 dias, sem avisar nada. Aquilo não significa nada para a pessoa. Está dentro dos limites dela. Então, a gente tem que saber, a gente tem que tomar consciência dos nossos limites. O que são os nossos limites? Onde é que está o nosso limite? Como saber cadê o nosso limite? É muito simples. O limite, o seu limite, ele está na linha que separa o que faz mal, o que faz você se sentir mal, do que te faz bem, do que te faz se sentir bem. Então aqui é a linha do limite. Aqui você tá mal, aqui você tá bem. Então, o que é que faz você ser respeitada? O que é que faz você ser desrespeitada? O que é que faz você se sentir feliz? O que é que faz você se sentir infeliz? Essa linha é só sua, ela é pessoal. Então ela separa o que faz você se sentir confortável e o que é que faz você se sentir desconfortável. Então, aquela que não se importa com ter outras pessoas, outros envolvimentos, né? Ela pode seguir assim à vontade, desde que isso não faça mal para ela, desde que isso não traga infelicidade, desde que não faça ela sofrer. Quando eu falo desconforto, infelicidade, tem que pensar naqueles momentos de sofrimento. É isso que pega, é isso que está além do limite. O que não pode de jeito nenhum, o que não pode de jeito nenhum, o que é errado, é ficar se sentindo mal, se sentindo incomodada, desrespeitada, sofrendo. Isso não pode. Então, se te faz sofrer, você não tem que aguentar. Simples assim. Então, presta atenção se você tem dificuldade de impor aí os seus limites. E impor os seus limites para o outro, para você mesma e para as outras pessoas. Então, esses limites, eles começam em você. Porque a primeira pessoa a desrespeitar os seus limites é você mesmo. Quando você aceita uma coisa que te faz sofrer, que te incomoda, que te faz infeliz, você está desrespeitando os seus limites, né? Você não está impondo os seus limites para você mesma. Começa em você. Se você não respeitar os seus próprios limites, nenhuma outra pessoa vai respeitar. Nenhum outro amor vai respeitar. Nenhuma outra relação vai respeitar. Começa por você. Primeiro, a tomada de consciência do seu limite para cada coisa, certo? Segundo, a atitude, a decisão de defender esses limites. Não, peraí, até aqui, beleza, daqui para dentro, não. Impor mesmo. Eu não vou permitir que as pessoas invadam esse meu limite. O que fazer para conseguir respeitar os seus limites, você mesma, e impor para que o outro respeite os seus limites? Primeira coisa é justamente estabelecer esses limites para você mesma. Tomar consciência, falar, bom, tá, então vamos fazer uma lista. Isso me faz mal, isso me faz bem. Então, essas coisas que me fazem mal não podem acontecer. Segundo, respeitar os seus limites, você mesma, e não se permitir passar por cima deles de jeito nenhum, de jeito nenhum.
E para tudo, o meu limite de ir dormir é meia-noite, além da meia-noite já me faz mal. Então o seu limite está aí na meia-noite. E respeita. Não passa por cima de você. Aí, a partir do momento que você consegue respeitar os seus próprios limites, então você vai ter que impor esses limites ao outro. O que é isso? É impedir que o outro ultrapasse esses limites também. Então é impor mesmo, não, até aqui sim, daqui para cá, não. E a quarta coisa, decidir sair fora caso os seus limites não sejam respeitados pelo outro. Então é muito, assim, é muito pessoal, né? Você vai ter que fazer um exame aí no seu pensamento sobre os seus limites, sobre o que te faz mal, o que te faz bem, o que te faz sofrer, o que te faz se sentir feliz. Porque, claro, gente, muitas coisas na relação a gente tem que abrir mão, certo? Mas isso não nos faz mal. Coisas que não façam a gente sofrer, coisas que não passem por cima da gente como pessoa, certo? É lógico que dentro de um relacionamento as diferenças vão ter que ser administradas, elas vão ter que ser negociadas, as características de um vão sendo aceitas pelo outro e vice-versa, mas isso fala sobre coisas que não façam mal, que não prejudiquem, que não façam sofrer. Inclusive no meu curso que ensina a se preparar para se separar, tem uma parte que trata exatamente disso, da imposição dos limites e do respeito, né? E o respeito do outro começa sempre com o autorrespeito. E saiba que se você chegar à conclusão de que é melhor sair fora, é possível ter uma separação de sucesso. E o que é uma separação de sucesso? Uma separação de sucesso é aquela que traz para você a liberdade de ser feliz. Ela traz a sua decisão de se separar, acontecendo sem culpas, sem problemas, sem guerra, sem ficar mal. É lógico que uma separação não é uma coisa fácil. Só que ela é muito mais fácil do que ser infeliz todos os dias. Muito mais fácil. Sabe, você pode se separar sem ficar refém de nada e nem de ninguém. Sem ficar gastando um tempo precioso da sua vida dando murro em ponta de relacionamento que não funciona, dando murro em ponta de relacionamento ruim, sabe? Então uma separação de sucesso é aquela que fica resolvida aí dentro de você e não deixa nenhum rastro, não deixa nenhuma picuinha. Por quê? Porque ela é orquestrada por você. Uma separação de sucesso é aquela que permite que você se abra para toda a paz e para toda a felicidade a que você tem direito e que está reservada para você no universo. Eu vivo isso. Eu tive muitas separações, como eu já contei aqui, além das 7 oficiais, e eu vivo em perfeita harmonia com todos à minha volta, em paz comigo mesma. E eu vou deixar uma dica aqui para você. Faz uma lista, senta calmamente, prepara para você um chá gostoso, cheiroso, ou então pega aí o que você gostar de tomar, uma cervejinha, uma Coca-Cola, enfim, um momento para você. Põe uma musiquinha de fundo, pega um caderno e uma caneta, faz uma lista de tudo o que faz você se sentir mal no seu relacionamento. Começa a tomar consciência dos seus limites e tome a decisão de defender esses seus limites com unhas e dentes. Se esses seus limites forem absorvidos pela relação, se você conseguir impor e aí passar a não se sentir mal, não se sentir feliz, beleza. Observa bem se nesse relacionamento vai caber esse respeito a esses seus limites. Assim você consegue pensar com mais clareza
sobre a sua situação, sobre o que é melhor para a sua vida, porque a vida, ela é sua, é só sua. Você tem total domínio sobre a sua vida. É você quem decide o que é que você vai aguentar, o que é que você não vai aguentar. E você tem a liberdade de não aguentar o que te incomoda. E se a sua conclusão for que nessa relação com essa pessoa não cabe o respeito por você e pelos seus limites, e se você com isso decidir se separa do jeito certo, sabe? Se separa administrando essa sua separação, cuidando de você aí dentro para que você não repita histórias parecidas no futuro. Cuidando de você não tem erro. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que eu possa ter ajudado você a chegar um pouco mais perto da felicidade que está aí disponível, reservadinha para você no universo. Obrigada. E lembre-se, ame-se em primeiro lugar sempre. Você merece ser feliz e vai ser muito feliz.